Vou começar fazendo a leitura aqui do texto, então, de João, capítulo 14, a partir do verso número 6. A gente vai até o número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Até aí. Uma coisa que interessante, que eu de vez em quando penso a respeito, eu sempre lembro de um filme que chama Tratamento de Choque. É um filme meio antigo já, de comédia. É um filme de comédia que tem o Jack Nicholson e ele é um psiquiatra, um psicanalista. E ele está tratando um ator principal que eu nem me lembro quem é, eu acho que é o Adam Sandler. E em um momento do filme, mais ou menos no começo, o psiquiatra ele pergunta pro protagonista, né? Me fala quem é você, se apresente para mim. E assim como todo mundo, eu não me lembro exatamente o que ele falava, mas ele fazia algo, ele apresentava algo que todo mundo faz. Então, quando alguém pede para você se apresentar, é muito comum que a gente comece a falar, por exemplo, eu sou, sou jogador de futebol, sou músico, sou, no meu caso, pastor, sou professor, sou cozinheiro, e assim por diante. Normalmente a gente começa a falar, se apresentar, com a nossa profissão. E nesse mesmo filme, então, em resposta, o psiquiatra fala, não, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem você é. Se apresenta. Aí ele começa a falar dos títulos dele, né? Eu estudei em tal lugar, fiz tal coisa. Eu falei, não. Eu quero saber quem você é. Eu sou filho de tal pessoa, sou da família tal. E o cara, não. Eu quero saber quem você é. E ele fica isso algumas vezes até que o cara realmente perde o controle e fica irritado com o psiquiatra. Mas é uma coisa muito comum que nós mesmos, quando vamos nos apresentar, fazemos essas mesmas coisas. A gente tende a ou perguntar para as pessoas, ou nós mesmos, quando nos apresentamos, falamos de coisas que nós fazemos, mas nunca falamos daquilo que nós somos. E, curiosamente, no fim das contas, talvez por conta disso mesmo, como reflexo dessa mentalidade nossa, a gente acaba não percebendo que a gente trata as outras pessoas meio que como objetos pelo que elas são, o que elas fazem. E a gente também, da mesma forma que a gente também se apresenta como objeto ou algo que a gente faz. Então, por exemplo, num relacionamento, vamos pensar no caso de casamento. É muito comum que as pessoas, quando se casam ou vão se casar, elas pensem no casamento muito mais como uma instituição ou talvez como um negócio quase, no sentido de, eu vou me casar com essa pessoa porque eu tenho determinados tipos de benefícios e aquela pessoa vai se casar comigo porque ela também tem determinados tipos de benefícios. E qual que é o problema nisso? No final das contas, a casamento a gente tem uma ideia como se fosse apenas uma parceria comercial em que
Ambos têm benefícios, e o primeiro que romper os benefícios que cede ao outro, né, o serviço que cede ao outro, bom, rompe-se o casamento. Não estou mais satisfeito, quero me divorciar. É o que geralmente a nossa cultura acaba pregando por aí. E qual que é o problema? O problema é que quando a gente entra num relacionamento, nesse caso a gente está colocando como casamento o principal, é que a gente tem esquecido que quando as pessoas entram no relacionamento, o principal motivo que elas entram deveria ser para conhecer a outra pessoa. Um relacionamento consiste exatamente nisso, de conhecer a outra pessoa. E, novamente, como a gente tem problemas em entender o que é realmente relacionamento, muitas vezes a gente começa a achar que, aquela pessoa para me conhecer, ou para saber quem eu realmente sou, ela precisa fazer assim, assado, x, y, z, para ela poder, pelo menos, ter o direito de eu me abrir com ela. De alguma forma isso faz sentido, só que ao mesmo tempo a gente se coloca numa distância cada vez maior de relacionamento. A gente ou afugenta outra pessoa, ou entende que ela ainda não é digna de ter um momento de relacionamento ou de conhecimento mútuo com a gente. E é por conta dessa mesma mentalidade que a gente costuma ter, de acabar deixando de lado essas questões de relacionamento, e a gente não percebe, é que muitas vezes, assim como os discípulos, especialmente nessa situação que eles estão passando aqui, a gente não percebe que Jesus é uma pessoa, que nós precisamos ter um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento é que nós entendemos verdadeiramente quem Deus é. Quem realmente Deus é. Então, só recapitulando rapidamente, na semana passada, né? Já que a gente está vendo uma série especificamente a respeito do amor, porque estamos justamente às vésperas da Páscoa. Sendo o sacrifício de Jesus o maior exemplo de amor que a gente tem, o Evangelho de João ele nos mostra o que é realmente amor. Não o amor que a gente ouve por aí, pela sociedade, mas o amor bíblico, o amor sacrificial. E especificamente na semana passada a gente viu o mandamento que Jesus nos deixou, que é amar uns aos outros. E o que é o amar uns aos outros que Jesus nos ensina? É justamente se colocar numa situação de humildade. Assim como Jesus colocou a toalha em volta da cintura e foi lavar os pés dos apóstolos, e isso era considerado uma posição humilhante, já que era geralmente apenas realizada, né? A limpeza dos pés era realmente simplesmente uma atitude realizada por escravos. Jesus ele também se humilhou, se colocou numa situação de humildade para poder justamente servir aos apóstolos, servir aqueles a quem ele chamava de amigos. Então o amor é o serviço ao próximo, especialmente aqueles que são da família, aqueles que são amigos. E serviço não de uma maneira descompromissada ou da maneira que acha melhor. É serviço de uma maneira realmente sacrificial, disposta a realmente passar por dificuldades ou a não se importar muito o que é que necessita ser feito para aquela pessoa se sentir pelo menos em algum momento um pouco mais acolhida, de alguma forma um pouco mais querida. E justamente após esse episódio que a gente leu na semana passada, o que temos é que o diabo toma conta do corpo de Judas, e Judas vai imediatamente trair Jesus, entregar Jesus para os fariseus. E no momento que Judas sai, Jesus mesmo ele é tomado por um certo temor, por uma certa aflição. E nesse momento de aflição, ele começa já a falar com os apóstolos de modo a consolá-los. Veja, uma coisa muito interessante. Jesus está aflito, mas ele começa a consolar os apóstolos, que estão começando a ficar muito espantados com as falas de Jesus. Jesus começa a falar, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. E vocês não podem estar comigo, vocês não podem ir comigo agora. E os apóstolos ficam, obviamente, muito
assustados. Que papo é esse? O que está acontecendo, Jesus? Você vai embora? Você vai morrer? Não, você não vai morrer, não. E até na própria aflição deles, eles começam a se colocar de modo a provar a fidelidade deles, ou a querer persuadir a Jesus de alguma forma, a não abandoná-los, porque, vamos dizer assim, a casa deles, como o pastor estava vendo quando estava estudando para o texto, a casa deles pelos últimos 3 anos, ou a única companhia constante que eles tiveram nos últimos 3 anos foi Jesus. E eles não queriam que Jesus os abandonasse. É como se eles estivessem ficando órfãos. Eles não queriam ficar órfãos. E eles começam a então fazer várias perguntas a Jesus. Jesus, o que está acontecendo? Jesus, por que você fazer isso? Ou como até o apóstolo Pedro, não, eu nunca vou te abandonar, sem saber que ele, em poucos instantes, acabaria negando a Cristo 3 vezes. E aí é então que a gente chega nesse trecho, que Jesus está respondendo a Felipe. Felipe pergunta: Jesus, já que tu vais embora, por favor, pelo menos nos mostre quem é o Pai. Nos mostre Deus. Revela Deus a nós. E a resposta de Jesus é muito interessante. É justamente falando: ora, Felipe, eu estou com vocês há 3 anos, você ainda não percebeu quem é o Pai? Você não viu quem é o Pai? No primeiro momento, pelo menos eu sempre li dessa maneira o texto, a gente pensa, ora, é claro que Jesus é Deus. A gente basta ver todos os milagres que ele estava fazendo ali com os apóstolos a todo momento. Ele ressuscitou até mesmo uma pessoa, e não há muitos capítulos atrás aqui no Evangelho de João. E por conta justamente de a gente estar 2000 anos depois desse acontecimento, muitas vezes a gente acha que é muito óbvio enxergar que Jesus é Deus aqui. Para os apóstolos pode ser que fique um pouco complicado, porque eles já estão justamente no olho do furacão, né? Sempre que a gente está no meio de uma situação, a gente não sabe o que vai fazer. Mas sempre que a gente olha para uma mesma situação, anos depois, a gente percebe, era realmente a única coisa que a gente poderia ter feito, a única coisa que a gente poderia entender da situação. O problema é que, quando a gente se enxerga ou lê o texto com esses olhos, entendendo que, ora, está claro que Jesus é Deus, a gente fica tão cego para o que Jesus está querendo falar para a gente, quanto estão confusos os apóstolos aqui. Veja, como eu falei agora há pouco, normalmente quando a gente vai se apresentar, ou a gente escuta alguém se apresentando, a pessoa apresenta ou mostra as credenciais dela. Fala, eu sou tal pessoa, meu nome, minha idade, tenho, às vezes, tantos filhos, mas especialmente, essa é a minha profissão, eu estudei em tal lugar e assim por diante. A gente olha e vê credenciais. E da mesma forma como a gente bate o olho aqui no texto e fala, ora, é óbvio que Jesus era Deus porque ele fazia tantos milagres, a gente está perdendo o ponto aqui. A gente deveria entender que quando Jesus fala que ele é um com Deus, a gente deveria entender que não são os milagres necessariamente que revelam a Deus. O que revela Deus em Jesus é justamente o modo como ele se relaciona com as pessoas. É o modo como ele tratou o fariseu no capítulo 8, no caso Nicodemos, é o modo como ele tratou a mulher à beira do poço de água, é o modo como ele tratou a mulher samaritana, é o modo como ele ressuscitou Lázaro, como ele, no caso, se aproximou e tinha amizade com Lázaro e também com a família dele, é o modo como ele ensinou os apóstolos e sobre o que ele estava ensinando os apóstolos. O que torna o Pai reconhecível através de Jesus não são os milagres que Jesus fazia, mas é o modo como Jesus ensina e o que Jesus ensina. E é por isso que algumas vezes a gente
talvez com uma mentalidade, com uma visão muito próxima e parecida com a que os próprios apóstolos tinham, nós não percebemos que podemos estar numa igreja trabalhando de maneira muito, de fato, colocando o nosso coração para trabalhar e fazer as coisas na igreja, querendo que realmente o reino de Deus avance, mas a gente perde de vista o que é realmente o Evangelho, quem realmente é Jesus. A gente pode perder de vista essas coisas. A gente pode acabar confundindo um trabalho intenso na igreja com a mensagem da cruz. A gente pode confundir várias coisas da vida normal de uma igreja com o estar em Cristo, com o estar na presença de Deus. E isso acaba justamente nos impedindo de entender o que é que Jesus está nos ensinando através desse capítulo 14 aqui do Evangelho de João. E como é que a gente consegue entender essa questão? Como é que a gente consegue entender e conhecer verdadeiramente Jesus? O primeiro passo para isso é entendermos que Ele é uma pessoa. Ninguém está livre de esquecer que Jesus é uma pessoa que existe. Ninguém está livre de esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa, que podemos ter um relacionamento com Ele. Ninguém está livre de perceber, de esquecer que Deus também é uma pessoa e tem um relacionamento conosco. Nem mesmo eu. Eu mesmo muitas vezes tenho que me corrigir para me lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa, que Deus é uma pessoa. Não é uma ideia lá em cima, lá no alto, que às vezes a gente lembra dela de vez em quando durante a semana. A gente precisa lembrar constantemente que Jesus é uma pessoa, e se Ele é uma pessoa, tanto Jesus quanto Deus são uma pessoa, nós precisamos passar tempo com Ele, precisamos conviver com Ele. E é por isso alguma insistência que a gente sempre fala na questão de vida de oração. A vida de oração não é apenas o momento que nós paramos para pedir coisas, ou nos agradecermos a respeito daquilo que Deus nos tem dado. Oração é um momento que a gente senta, eu falei isso a respeito disso há semanas atrás, é um momento que a gente senta e passa um tempo junto com Jesus, passa um tempo junto com Deus, falando a respeito do dia, pedindo para que Deus nos mostre aquilo que Ele quer que nós façamos, pedindo que Ele nos use, faça conforme a Tua vontade. Essa confusão que a gente acaba tendo, justamente até a própria oração acaba mostrando isso, a gente acaba confundindo Deus com uma coisa e nos esquecemos que Deus é uma pessoa. Nós oramos somente pedindo coisas para Deus, quando na verdade nós deveríamos orar para termos um tempo de comunhão com Ele. Da mesma forma a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, o que importa é conhecer e saber qual é o caráter de Deus, como é que Deus age na história, como é que Deus me alcança através do texto bíblico. E não apenas uma maratona para tentar ler o máximo de capítulos possível, ou tentar relembrar ou memorizar alguns versículos bíblicos e talvez até algumas histórias bíblicas. O conhecer a Deus passa exatamente por meditar na palavra e orar. O que acontece normalmente é justamente nós apenas sabemos quem Deus é, mas nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. É como um artista. A gente conhece vários artistas, sejam atores, sejam músicos. É muito comum a gente ver eles na televisão, nas redes sociais, a gente acompanha. De vez em quando vê algumas opiniões deles nas redes sociais. E às vezes a gente acha que conhece aquela pessoa intimamente. A gente acha que, não, eu conheço aquela pessoa, eu sei o que ela gosta, do que ela faz, eu sei as músicas dela que ela faz, ou os filmes que ela atuou. Só que, na verdade, a gente não conhece essa pessoa. A gente sabe o que ela é, quem ela é, a gente sabe algumas coisas que ela faz, mas a gente não conhece ela.
a gente não convive com ela. E muitas vezes, então, o nosso relacionamento com Deus acaba justamente sendo como o relacionamento que a gente tem com pessoas famosas na mídia, na internet, e a gente não percebe. A gente conhece de ouvir falar, mas a gente não sabe quem realmente aquela pessoa é, como ela é, qual é o temperamento dela. E quando não é muito difícil a gente ver coisas desse sentido, né, situações dessa maneira, quando por um acaso, porventura do destino, a gente acaba esbarrando com aquela pessoa famosa em algum lugar por aí, algumas vezes a gente fica chocado com o modo como ela pode tratar a gente. Tem uma história, não sei se eu devo falar o nome do artista, vou falar, enfim. Uma vez, a minha tia, ela estava em São Paulo, ela foi em algum restaurante de São Paulo, e nesse restaurante ela encontrou o Raul Gil. E a minha tia era muito fã do Raul Gil, muito fã. E ela foi pedir um autógrafo, foi pedir para tirar uma foto. E eu acho que ela não sabia, mas o temperamento difícil do Raul Gil é meio reconhecível. Muitas pessoas falam que ele não gosta que pessoas se aproximem dele. E para o choque dela, para o espanto dela, ela não sabia, isso foi justamente o que aconteceu. O Raul Gil meio que deu um chega para lá nela. E ela ficou desolada, ficou muito chateada. O Raul Gil gostava tanto dele. E, de alguma forma, como eu estava falando, é justamente isso que a gente tem. A gente tem a ilusão, por ver essas pessoas várias vezes na rede, na televisão, a gente tem a ilusão de conhecer aquela pessoa, mas a gente não conhece, a gente só sabe quem ela é. Um artista pode ser muito carismático, muito bonzinho na frente das câmeras, mas a gente não sabe como é que aquela pessoa é, de verdade, por trás ou no dia a dia dela. E quando ela descobre uma pessoa descobre quem realmente esse artista é, ela fica chocada. E é mais ou menos isso que está acontecendo com os discípulos aqui. Eles estavam com Jesus há 3 anos. Eles sabiam quem Jesus era, apesar de conviver com ele. Mas eles não conheciam quem Jesus realmente era. Eles não reconheciam a Jesus e nem reconheciam ao Pai nesse momento aqui da última ceia. E é quando Jesus finalmente diz: olha, vocês estão andando comigo há 3 anos e vocês estão pedindo para conhecer o Pai. Se vocês conhecem a mim, vocês conhecem ao Pai, porque eu tenho o mesmo caráter do Pai. Eu entendo a lei como o Pai realmente a fez. Eu entendo aquilo que o Pai entende e eu faço aquilo que o Pai quer que eu faça. E isso, de alguma forma, é difícil para os discípulos, que eles nunca tinham percebido isso, apesar de conviverem por tanto tempo. E é isso que nos traz para essa parte final da pregação. Por os discípulos não entenderem quem Deus era, eles estavam chocados, estavam assustados, amedrontados com a missão que Jesus tinha para fazer. E eles, na verdade, nem estavam entendendo o que Jesus tinha que fazer, e realmente era, até aquela altura, um mistério. Tudo que eles sabiam é que eles não queriam que Jesus abandonasse eles. Mas Jesus, por conhecer o Pai, e saber a vontade do Pai, e por causa do amor que ele tem pelo Pai, e o Pai tem por ele entendia que ele tinha uma missão a ser feita. E ele iria fazer essa missão. Custe o que custasse, com muita dificuldade. Mas ele iria fazer. E os discípulos, por sua vez, por não entenderem quem o Pai era, talvez eles até tentassem persuadir a Jesus a não fazer a não ir o caminho, não seguir o caminho que Jesus tinha que seguir. Ou seja, quando nós amamos mesmo alguém, a gente tende a tomar as dores, vamos dizer assim, tendemos a tomar as dores daquela pessoa e tendemos a fazer aquilo que aquela pessoa quer que a gente faça ou quer fazer, no caso. A gente ajuda aquela pessoa a conquistar alguma coisa quando a gente se preocupa com ela.
Então, quantas vezes, provavelmente os irmãos já devem ter, certamente passaram por isso, quando um amigo nosso passa por um problema no trabalho dele, e esse amigo começa a se queixar da situação, e a gente de pronto assume o lugar daquela pessoa, e realmente quase que compra a briga daquela pessoa. A gente entende a dor daquela pessoa, a gente fala, não, realmente você está certo, a gente tem que fazer isso, ou no caso você está certo, você tem que fazer dessa maneira. Ora, quando a gente assume o lugar da outra pessoa, quando a gente enxerga a situação que aquela pessoa está passando e começa a se colocar no lugar dela, e até a ponto de realmente assumir os mesmos riscos que aquela pessoa assumiria, isso é sinal de amor. Quantos... Eu não, né? Porque eu não tenho filho. Mas eu imagino a aflição de um pai quando vê um filho, especialmente quando é bebê, mais novo, tá com febre, tá doente de alguma forma, e de alguma maneira o pai queria estar, na verdade, no lugar daquele filho, sofrendo o que o filho está sofrendo. Qual é a aflição de um pai que quer fazer tudo o possível para tirar aquela doença do filho? Isso é um sinal de amor, é você se colocar no lugar da outra pessoa, querer de alguma forma tirar esse sofrimento que ela está passando, ou de alguma forma ajudar ela a passar por aquele momento de aflição. Quando não, até, por exemplo, quando a gente fica até feliz ou contente com a conquista de uma outra pessoa, de uma amiga nossa. A gente se alegra junto com ela. Isso é sinal de amor também. E o que acontece? Por Jesus amar a Deus e a Deus amar a Jesus, ele entendia que algo precisava ser feito, que é ir para a cruz. E Jesus não fazia isso simplesmente por amor ao Pai, ele fazia também por amor a nós. Ele vai para a cruz para tirar o nosso pecado, para nos livrar do pecado. Ele vai até o final, um sofrimento que em algum momento ele não queria passar, inclusive com aflição, com medo, mas ele vai para cumprir aquilo que o Pai queria que fosse cumprido, porque ele ama o Pai, e para tirar todas as nossas aflições, todos os nossos pecados. Aflições não, para tirar os nossos pecados. E tirando os nossos pecados, ele também mostra o amor dele por nós. Ou seja, Deus nos ama e se sacrifica por nós. E ele faz isso porque ele entende o Pai, porque ele ama o Pai. E o que Jesus está falando aqui para eles, para os discípulos, para os apóstolos, é justamente isso. Olha, se vocês realmente conhecessem o Pai, vocês não estariam falando para eu não ir para onde eu tenho que ir. Quando a gente ama alguém, alguma coisa, a nossa cabeça, nossa mente fica tão sincronizada que a gente começa a pensar, ter os mesmos objetivos, ter os mesmos propósitos, ter os mesmos sentimentos, ter a mesma mente que aquela pessoa com quem a gente ama, com quem a gente tem afeição. E o que Jesus está falando para os discípulos é justamente isso. Olha, vocês não conhecem o Pai porque vocês ainda não amam o Pai. E vocês talvez nem mesmo amem a mim, da maneira que devia ser amado. Mas para Jesus isso pouco importa, porque Jesus amava eles. O que Jesus faz então, a seguir a partir do verso 16, convido os irmãos a abrirem aí para a gente poder ler, é algo muito importante. Quando Jesus fala a respeito do Espírito, do outro Consolador que havia de vir, tem muito a ver com essa sincronia, com esse amor mútuo, com esse ter a mesma mente de Jesus, ter a mesma mente de Deus, querer as mesmas coisas que Ele. Então, vamos ler até o final do versículo, do capítulo no caso, né? A partir do verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Veja, porque Jesus amava o Pai, ele foi para a cruz. Ele tinha o mesmo propósito, a mesma mente, porque ele amava o Pai. Da mesma forma, os discípulos e também nós, se quisermos entender verdadeiramente aquilo que Jesus tem para a gente, se quisermos verdadeiramente entendermos o Evangelho, a gente precisa amar a Jesus. E como é que a gente ama Jesus? Tendo um relacionamento com Ele. É um relacionamento, um desejo de estar junto, amor. E quando a gente ama, a gente tem o mesmo pensamento. A gente quer as mesmas vitórias. A gente quer e tem os mesmos objetivos. A gente anda os mesmos caminhos. A gente segue as mesmas trilhas. Caminhamos junto, andamos lado a lado um do outro. Mas além disso, Jesus não anda apenas do nosso lado. Ele anda dentro da gente, por causa do Espírito Santo. Se a gente puder colocar dessa maneira, Jesus não quer andar do seu lado. Ele quer andar dentro do seu coração. E não de uma maneira que você coloca ele no bolso. Ele quer andar dentro do seu coração, porque o amor dele está também em você. Porque você tem o mesmo pensamento, os mesmos objetivos que ele tem. Você ama o Pai tanto quanto ele ama o Pai. E o Pai ama você tanto quanto Jesus ama você. Essa é a questão do amor. Que é muito mais abundante, que é muito mais, não deixa de ser muito mais complicado, mas também muito mais profundo do que a gente vê por aí. Amor, esse amor bíblico, vem com conhecimento um do outro. Quando Jesus fala para a gente amar uns aos outros, ele obviamente não está falando da boca para fora. Ele está falando para amar uns aos outros, porque ele é amor, porque ele nos amou. E ele quer que nós amemos uns aos outros de modo que tanto o Evangelho seja manifesto através desses relacionamentos, quanto nós também possamos entender quem Deus realmente é. Qual é o caráter de Deus? Quem Deus realmente é. A gente só entende quem realmente Deus é quando a gente entende quem Jesus é. Quando a gente ama Ele verdadeiramente. O amor, no fim das contas, é a chave de tudo. A gente, eu falo muita gente, né? Nós precisamos verdadeiramente nos achegarmos a Cristo. Através da leitura da palavra, da oração,
através de entendermos quem Deus é, para as nossas atitudes se ajustar de acordo com a vontade dele, com realmente quem ele é. Os discípulos, se entendessem realmente quem Jesus era, se eles entendessem realmente, eles não estariam falando para Jesus não ir para a cruz. Se os discípulos entendessem quem Jesus realmente era, ou quem era o Pai, eles não pediriam para Jesus revelar o Pai, porque eles já teriam entendido quem realmente ele é. E provavelmente estariam imitando cada vez mais a Cristo. Que é isso que nós precisamos aprender a fazer, cada vez mais. Imitarmos a Jesus, porque Ele nos amou e nós precisamos aprender a amar como Ele amou. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse amor incrível e infinito que o Senhor nos revelou através do Seu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor continue se revelando a nós, ó Deus, e nos dando a oportunidade de nos assegarmos a Ti. Pedimos que o Senhor nos ensine a enxergarmos corretamente, a termos o Teu amor para aprendermos realmente quem Tu és. Nos ajude e nos ensine, ó Deus, a sermos mais parecidos contigo, a termos a mente do Senhor, a termos os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, o mesmo desejo de Jesus, o mesmo desejo do Senhor, ó Deus, para que possamos realmente comprometermos toda a nossa vida, todo o nosso ser, para a causa do Evangelho, para a causa de Jesus, ó Deus. Nos ajude a imitar a Ti, ó Deus, a sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém.